Olá, caros alunos do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal do Piauí, na modalidade à distância. Eu sou o professor Renato Lima e tenho a satisfação de, nesse momento do processo formativo de vocês, estar coordenando a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado 2, que é uma disciplina que tem uma abrangência muito grande, se olhada na perspectiva da importância que o estágio assume na formação do professor. Isso numa dimensão nacional, da formação do professor a nível de Brasil. Esse profissional tão importante, tão requisitado na formação de sujeitos críticos e pensantes. E nessa disciplina, que é uma continuidade na primeira, continuidade por quê? No estágio supervisionado 1, vocês estiveram na educação infantil, que é um outro nível de ensino. E nesse 2 vocês terão contato de forma mais próxima com o ensino fundamental. Um contato que vai ser construído tanto a partir dos fundamentos teóricos, que serão as leituras que serão organizadas e orientadas ao longo da disciplina, como o contato prático nas experiências de campo. E eu tenho a satisfação de coordenar esse trabalho e de acompanhar e de tentar, da melhor forma possível, contribuir para que vocês tenham o melhor aproveitamento na disciplina e que vocês consigam assimilar o máximo de conhecimentos que possam auxiliá-los na prática. Nesse primeiro momento, então, dessa videoaula, nós vamos apresentar alguns fundamentos teóricos, metodológicos e epistemológicos e legais, portanto, do estágio, né, dessa prática, reforçando a importância dessa prática na formação do professor. E aí, nesse primeiro momento, para que esse nosso contato fique um pouco mais próximo, né, eu gostaria de me apresentar. Trouxe nesse primeiro slide um pequeno currículo de apresentação minha, né? Eu sou o professor Renato Lima, tenho formação em pedagogia e letras português e inglês, tenho algumas especializações na área do ensino superior, inclusive educação à distância, e mestrado em letras pela Universidade Federal do Piauí. Então, trabalho na área de educação e linguagem no campo da linguística especificamente, com temas como alfabetização, letramento, gêneros discursivos, leitura e escrita, ensino e aprendizagem da língua portuguesa, avaliação educacional, formação docente, tecnologias educacionais, multiletramentos e questões relativas à EAD. E também nesse slide eu trago mais uma apresentação a respeito da minha experiência profissional. Sou professor da rede básica de ensino, da rede pública e privada da rede básica de ensino, trabalhando na disciplina de leitura e produção de texto, e também na disciplina de estágio com vocês, integro o quadro do Centro de Educação à Distância da Universidade Federal do Piauí, que é o CEAD. Por isso que estou me reportando diretamente a vocês, por conta desse meu vínculo. Então esse sou eu, professor Renato Lima. Muito prazer. Bom, então adentrando um pouco naquilo que é conteúdo, digamos assim, que é fundamental que nessa videoaula vocês se apropriem, eu trago alguns pontos, como costumo sempre dizer. No ensino superior, o que o professor traz são pontos, são indicações, são inquietações que levem o aluno a se aprofundar a respeito de determinado conteúdo, de determinado assunto. Então é o que me proponho a trazer nessa organização, nessa videoaula. E essa organização ela vai partir daquelas orientações que estão no plano da disciplina, e isso fica bem claro, e daquilo que está posto na plataforma como texto de estudo. Então, essa videoaula ela sintetiza de uma forma bastante cuidadosa aquilo que constitui objeto de estudo, que nós recomendamos que seja intenso e que seja com muita dedicação ao longo da disciplina. E aí eu trago essa figura para nós refletirmos a respeito dela. O que nós temos aí? Observe a figura abaixo. Em qual desses estágios você se encontra? Nós temos aí uma figura clássica que mostra o processo de evolução do homem, né? O processo de evolução do homem em uma cadeia biológica. Começando lá desde o macaco, na posição agachado, a uma posição que ele alcança hoje. Qual é a última posição que ele está aí? Nós temos um homem aí, o homem moderno, o homem do século XXI, com o computador na mão, alçado do chão, ou seja, ele transpôs os limites de ficar no espaço físico da Terra, isso num sentido metafórico, não é? No sentido denotativo,
Por quê? Porque o acesso à tecnologia possibilita a esse homem inserir-se em esferas de comunicação e de interação social que, no seu surgimento, se nós formos olhar, ele não tinha toda essa abertura. Então essa imagem ela possibilita essa reflexão. Não estou dizendo que esse homem primata, esse homem da antiguidade, dos tempos remotos, não tinha tecnologia. Tinha sim. Esse homem, tudo. O que é tecnologia? Tecnologia é tudo aquilo que o homem, ao longo da história da humanidade, se utilizou para auxiliar no seu dia a dia, para auxiliá-lo nas situações do dia a dia. No entanto, o que acontece hoje é que o advento das tecnologias da informação e da comunicação, das mídias, provocaram mudanças, rupturas no modo de organizar o pensamento e no modo, principalmente, de fazer a educação. Por isso que vocês estão sendo convocados a pensar sobre isso. Como é que a educação, como prática social ampla, complexa, o que não quer dizer difícil, não é? Tem se integrado a esse processo. E aí, como é que vocês, enquanto professores de informática, têm se integrado a isso? E aí essa outra imagem, também bastante ilustrativa e bem mais forte do que está a nossa sala de aula hoje. Temos aí um professor que diz, ok, turma, a aula vai começar, gravando. Veja só como é que está estruturada a nossa sala de aula hoje. Temos aí um professor que ainda permanece com um livro na mão. Um livro, um caderno, alguma coisa no estilo mais tradicional. E se nós olharmos para as cadeiras, o que está na cadeira, em cada cadeira não é o aluno, não é o sujeito, mas um aparelho digital, tecnológico, que representa o que é o espaço da sala de aula hoje. Do que é e do que precisa ser. Porque esse espaço, se nós formos pensar, ele está repleto de tecnologia. Agora, o que precisa ser é orientada à utilização dessa tecnologia. Como é que o professor está utilizando essa tecnologia? Será que ele está sabendo? Enfim, todas essas questões são importantes de serem pensadas, tanto do ponto de vista teórico, para que vocês possam refletir, questionar, enfim, produzir conhecimento a respeito disso, e tanto do ponto de vista prático, que vocês observarão nas experiências de campo que o estágio propiciará. Aqui nesse segundo slide, nesse terceiro slide, nós temos também mais uma tirinha que diz o seguinte: turma, vamos copiar o texto. E aí o professor está escrevendo no quadro e veja a dispersão dos alunos. Mastiga, mastiga, mastiga. O aluno parece que está mastigando alguma coisa. O outro pensa mais um texto. E aí ali tem uma conversa, uma dispersão. E o professor continua na sua atividade. Está acabando, pessoal. Vamos lá, termine de copiar. E afinal, o que a gente percebe é que os alunos estão fazendo o quê? Clicando, tirando foto. Está copiado. Então vejam só. Essa é uma realidade que não é distante do nosso dia a dia. Quem já é professor, quem tem alguma experiência prática, já se deparou com essa situação, em que essas tecnologias invadiram a sala de aula de tal modo que o professor já não tem mais como fugir delas. Então, aquela pergunta clássica que tem em um dos quadrinhos aí, é para copiar? Ela permanece. Porque é pergunta clássica, né? Para aluno. É para copiar, professor? Anteriormente, copiar realmente no caderno, escrever com a caneta ou lápis. Hoje em dia, o aluno que está com esse celular na mão, essa ferramenta tecnológica, ele possibilita ter acesso ao mundo de tecnologias, ele copia, mas desse modo. Então, houve aí o que o texto abaixo diz: mudança de paradigmas didáticos e metodológicos na postura do professor. Houveram mudanças de paradigmas no fazer educacional. Mudanças que implicam diretamente na prática de sala de aula, na prática didática e metodológica. Como é que eu, professor, vou proceder dentro de minha sala de aula, dentro desse contexto de tecnologias? Vejam só, a tecnologia ela invadiu de forma inevitável e de uma forma surpreendentemente produtiva, se isso o professor souber lidar as nossas práticas. Caso contrário, ele não sabe lidar, essa tecnologia realmente pode ser um caminho para a dispersão. E aí onde entra o papel de vocês enquanto licenciados em computação, enquanto professores de computação. É dentro da escola, dentro desse novo paradigma, esse paradigma que nós poderíamos considerá-lo como inovador, como revolucionário, porque está em consonância com esse mundo que nós vivemos hoje, adotar posturas que utilizem de forma
pedagógica e proveitosas para o processo de ensino-aprendizagem dessas tecnologias. Poderíamos dizer, então, que vivemos uma crise da modernidade, em que os impactos causados pelos processos de globalização e pelos avanços científicos e tecnológicos. Essa crise porque rompe-se toda uma estrutura, todo um modelo tradicional de fazer educação, e esses processos de globalização que integram o mundo, ou seja, não há mais distância física que não seja transposta pela tecnologia, pela mídia. Isso representa uma quebra de paradigma. E esses avanços científicos e tecnológicos têm possibilitado essa integração do mundo de uma forma em geral, permitindo que o sujeito, principalmente o sujeito da educação, que está lá em processo de formação, ele se envolva nesses processos de comunicação e de interação. E que a escola precisa, nesse processo, saber lidar, criando situações que oportunizem a utilização dessa tecnologia como um espaço crítico de formação e como um espaço que seja proveitoso para o aluno e também para o professor. E aí, por isso que o professor de hoje precisa ser formado, precisa se capacitar dentro dessa dinâmica. Então, o primeiro ponto dessa discussão, que eu intitulei o estágio supervisionado em informática em um cenário de mudança de paradigmas didáticos, metodológicos na postura do professor, que é isso que eu apontei, que eu ilustrei. Vivemos, então, a emergência das novas tecnologias de informação e comunicação. Essas tecnologias elas estão emergindo, ou seja, elas estão surgindo no nosso contexto de forma incontrolável. Se nós formos perceber a cada situação do cotidiano, hoje em dia nós temos uma situação, um produto tecnológico, fruto dessa mídia, dessas novas tecnologias que nos ajudam a lidar com essa situação. Então a escola não pode ficar à margem disso. Temos aí relações entre os professores e as máquinas, e aí é uma questão importante de nós pensarmos. Essa relação entre professor e máquina é uma relação que ela se dá a partir de diversos pontos. Antagonismo, rejeição, descrença, desconhecimento, e em outros casos, permeada pelo fascínio pelo novo, facilidade de uso e outros motivos de natureza mais subjetivas. Vamos falar então primeiro pelo antagonismo, rejeição, descrença, desconhecimento. O que seria isso? Em que cenário está hoje? Como é que está a escola? Como é que está sendo organizado isso dentro da escola? Será que os professores estão sabendo lidar? Será que eles, quando eu me digo sabendo lidar, eu quero me referir ao seguinte fato. Eles tiveram uma formação que prepararam eles para saberem dialogar de forma produtiva com essas tecnologias? Caso não, é onde vai acontecer a questão da relação de antagonismo, de rejeição, de descrença, porque isso se deve ao desconhecimento, de não saber lidar, né? Em outros casos, existe um verdadeiro fascínio pelo novo, pela facilidade de uso, e aí precisa ter cuidado com isso, porque esse novo que vem, ele não pode sobrepor uma cultura escolar que já está construída e uma cultura escolar que precisa ser respeitada em alguns aspectos. O que acontece é que a tecnologia ela precisa ser integrada a esse processo. Também não adianta a escola ou o professor tentar negar a presença da tecnologia. Isso não é viável, isso não é produtivo, isso nem é possível. Porque a tecnologia chegou de tal modo que nós não temos como negar a presença disso em nossa sala de aula. Então, o que podemos fazer é aproveitá-la de forma oportuna, de forma produtiva. O estágio na formação de professores, unidade entre teoria e prática. Vejam só. Uma das questões fundamentais quando se fala em estágio é pensá-lo como um locus, ou seja, como um espaço em que serão aplicadas as teorias. Por quê? No nosso curso de formação de professores, maior parte do tempo nós passamos estudando teorias. Teorias que eu costumo sempre dizer são fundamentais, são determinantes para o modo como nós olharemos para a prática. Peço a vocês e sugiro que não caiam no discurso de dizer a teoria é diferente de prática. Sim, teoria tem suas diferenças de prática. No entanto, elas, embora diferentes, são espelhadas. Porque uma caminha paralela à outra. Certo? Não existe uma teoria sem prática e não existe uma prática sem teoria. São nas situações adversas do cotidiano, de sala de aula, da prática pedagógica, que essa teoria, que muitas vezes possa ter parecido distante, vai auxiliá-lo. E o estágio é justamente essa aproximação.
E aí, as teorias de estágio vão dizer o seguinte, que a essência da atividade, a prática do professor é o ensino-aprendizagem. Ou seja, a essência da atividade prática pedagógica do professor é o processo de ensino-aprendizagem, que deve ser integrado para que seja realmente proveitoso. Tem que haver esse ensino e essa aprendizagem. O conhecimento técnico prático de como garantir que a aprendizagem se realize em consequência de ensinar. Vejam só, isso reforça aquela ideia de que o meu ensino, certo? O ensino precisa atender à aprendizagem. O professor ele não pode fazer de conta que ensina e o aluno fazer de conta que aprende. A aprendizagem deve ser uma consequência desse ensinar. Daí a importância de pensar como estamos ensinando. As teorias construtivistas das últimas décadas têm dado bastante ênfase a isso, o como ensinar. Hoje a preocupação não é mais em como eu vou ensinar de uma forma mecânica ou tradicional, mas em como o meu aluno aprende. Então, eu tenho que considerar a forma como o meu aluno aprende, o contexto em que ele se localiza, para que eu possa ensinar. Então, o ensino, ele está subordinado ao aprender. Se o meu aluno aprende de tal modo, se o meu aluno está inserido em um determinado contexto, em que as ferramentas que ele utiliza são tecnológicas e que agradam e que satisfazem as suas necessidades de interação, de comunicação, esse ensino ele tem que estar vinculado a isso, para que possa, ao final, termos uma relação proveitosa de aprendizagem. A atividade docente sistemática e científica toma objetivamente o conhecer, o seu objeto, ensinar e aprender de modo intencional, não causístico. O que quer dizer isso? A atividade docente quer dizer que ela, sendo intencional, ela representa um propósito de alcance, ou seja, um propósito de realização. Ele não é causístico. Não pode ser entregue o processo de ensino e aprendizagem, como durante muito tempo foi, quando não se pensava, por exemplo, na formação do professor, na formação didática do professor. Ele não pode ser causista, não pode ser entregue a uma causa espontânea ou natural. Não, ele precisa ser planejado, ele precisa ser articulado, ele precisa ser pensado. E principalmente pensado dentro do contexto em que ele vai acontecer. O meu ensino ele precisa ser pensado dentro da esfera em que ele vai ser executado. Nesse caso, no ensino fundamental. Então, o olhar sobre a questão parte desse âmbito, diferentemente de quando vocês estavam no estágio na educação infantil. Vejam só, era outro segmento de ensino, era outro nível de ensino e outro público. Então, as questões aqui devem ser pensadas de acordo com o público atual que nós estamos tratando. Certo? As dimensões do conhecimento e intencionalidade, atividade teórica, e a intervenção e transformação prática da atividade docente conferem-lhe o sentido da atividade teórico-prática. Vejam só. Então, essas dimensões do conhecimento e da intencionalidade, ou seja, da atividade teórica que permeia o curso de formação de professor e o próprio estágio, e a intervenção e transformação, que é o que vocês terão esse contato mais próximo, constitui essa natureza teórico-prática, ou seja, a praxis que os autores falam, que é essa situação vivencial nos cursos de formação. A relação teoria e prática é para Karl Marx, teórica e prática. Prática na medida em que a teoria, como guia da ação, vejam só, molda a atividade do homem, particularmente a atividade revolucionária. Vejam só, palavra-chave. Atividade revolucionária. Atividade que provoca mudança, que provoca uma saída de um lugar para outro, e uma saída que deve ser orientada, deve ser planejada. E teórica na medida em que essa relação é consistente, ou seja, a prática ela deve acontecer a partir de uma relação consistente, uma relação orientada, uma relação fundamentada, que é o que nós propomos no nosso curso. Vocês estão indo para a prática, vocês serão orientados a irem para a prática, mas primeiro vocês terão que fazer leituras, terão que, por exemplo, assistir essa videoaula e fazer leitura de textos que deem fundamentos para que vocês consigam enxergar essa prática. Costumo sempre dizer para os meus alunos o seguinte, que você não tem como ir para a prática sem ter lido alguma coisa sobre essa prática. Porque senão o que vai acontecer? Quando você chegar lá, você vai se deparar com situações que necessitavam de uma reflexão e você, por não ter feito uma leitura, não vai saber fazer essa reflexão, não vai
ter condições de fazer. Por quê? Porque essa leitura teórica, que é aproximar você a olhar daquela prática, não foi feita. Então, daí esse diálogo entre teoria e prática que os autores colocam. A Selma Garrido Pimenta, que é uma autora bastante conceituada na área de estágio na formação de professores no Brasil, nos diz o seguinte, que os estágios contam sempre com momentos de reflexão, retorno programado com didática e com as demais disciplinas. Vejam só, vocês ao longo do curso têm pago disciplinas pedagógicas e disciplinas direcionadas à formação específica em computação. Então o estágio vai ser o momento de dialogar com tudo isso, principalmente com a disciplina pedagógica. Considera-se essa reflexão como contribuição privilegiada advinda do estágio, onde os futuros professores poderão observar, participar, problematizar, questionar a prática vivenciada, utilizando como parâmetros as aprendizagens das várias disciplinas do currículo, ou seja, tudo que tem estudado no curso. Esse preparo ou planejamento deve incluir a volta dos dados, a análise da prática, fundamentada na teoria pela via da reflexão. Vejam só, nessa citação a autora coloca pontos bastante relevantes para serem pensados. Primeiro, observar, etapa fundamental no estágio, observação. Observação que vai lhe dar condições de diagnosticar o que realmente está acontecendo ali. Após isso, participação, participação efetiva. Durante essa participação você vai problematizar no sentido de criticamente pensar sobre aqueles pontos que você considera como uma lacuna, como um ponto que precisaria ser melhor visto, como uma prática que precisaria uma maior atenção. Isso é o que? Isso é questionar. E para isso você vai utilizar como parâmetros o que você aprendeu nas disciplinas, certo? Isso se dá pela via da reflexão, ou seja, pensar sobre a questão, pensar criticamente sobre a questão. Porque à medida que você pensa sobre essa questão, você está pensando sobre a sua própria formação, sobre as experiências futuras que vocês vivenciarão nos campos de trabalho. Ao terminarem o curso, vocês levarão para o campo de trabalho experiências que foram vivenciadas durante a formação. E o estágio é algo fundamental nesse processo. Trago então algumas reflexões sobre o estágio, prática de ensino na formação de professores. Destaco o papel do estágio, prática de ensino nos cursos de formação de professores entre o escrito e o vivido. Justamente esse eixo teoria e prática, né? Como é que está esse escrito, essa teoria, e como é que está essa prática? E aí 3 questões são importantes de se pensar. A primeira dela é a reflexão pedagógica sobre o contexto, que aí é aquilo que eu disse que vocês farão, por exemplo, nas atividades de diagnóstico e de participação. Refletir pedagogicamente, ou seja, como alguém que está ali para ensinar. Por que vocês estão ali? De fato é para ensinar. Lembre-se sempre, vocês são professores licenciados em computação. Então há que ter sempre uma preocupação pedagógica, uma preocupação que ela não pode ser mecânica, ela tem que ser pedagógica, com ensino, sobre o contexto. Em que contexto eu me situo, que condições são favoráveis ou não, o que é possível, o que é viável e o que simplesmente está acontecendo para que algo esteja dando certo ou não dentro desse contexto. Então a visão de vocês deve ser sempre problematizadora da situação. Outra questão importante que é vivenciada no estágio: universidade e escola, diferentes culturas que se encontram no estágio. O que acontece? O aluno, ao chegar que está dentro da cultura da universidade, no caso vocês, no banco da universidade, como se diz, chegam nas escolas. O que eles percebem aí? Um confronto de culturas, são espaços culturais, espaços de educação, no entanto diferentes, que têm suas nuances, seus distanciamentos e aproximações. E aí o que o aluno justamente vai se deparar é com situações que são desafiadoras, situações que no campo teórico mostrado pela universidade, ele talvez de imediato não saiba lidar, mas são situações que ele precisa presenciar, que ele precisa encontrar. São conflitos que as culturas da universidade, da escola, reúnem e que o aluno precisa saber lidar com elas. Outro ponto é ensinar e aprender a formação docente e lições de estágio. Essa formação docente, ela é uma formação que precisa ser ensinada. Ensinada em que sentido? Fugir de uma visão histórica que se instaurou dentro da educação, de que para ser professor, por exemplo,
não precisava de uma formação, então qualquer pessoa poderia ser professor. Fato que hoje em dia as teorias da didática, de currículo e pedagógica, de educação de modo geral, derrubam. Por quê? Não é qualquer um que pode ser professor, você precisa ter uma formação pedagógica. Uma formação pedagógica que lhe instrumentalize, que lhe dê condições de, nas situações tanto teórica como prática, saber lidar com isso. E o estágio, ele traz lições, como em um dos textos traz lições de estágio, porque o estágio, ele deixa no aluno muita coisa. Eu considero o estágio como uma leitura no sentido de que qualquer leitura que você faça, ainda que você goste ou não dessa leitura, essa leitura fica em você. Amanhã, se alguém lhe questionar, aquela leitura está em você, ainda que você não tenha gostado, mas você passou por ela e ela ficou de alguma forma. Assim é o estágio. Se o aluno for para as experiências campos de estágio e lá se deparar com situações que são muito adversas da teoria e que ele não consiga fazer essa integração e que sejam desafiadoras e que ele ainda não sabe lidar de forma crítica, ainda assim isso é importante, porque é um olhar que está sendo construído, é uma experiência que está sendo acumulada na sua formação, certo? Então, diante desse processo, há uma perspectiva de ritual de passagem, intermediando as práticas de estágio, prática de ensino. Seu caráter passageiro faz com que ele seja sempre incompleto, porque é no efetivo exercício do magistério que a profissão docente é aprendida de maneira sempre renovada. Então veja só, o estágio assume esse ritual de passagem. Por quê? Porque para o aluno que está acostumado a vivenciar situações teóricas no curso, quando chega o estágio é um desafio. Por quê? É ali que ele vai meter a mão na massa, como se diz. É ali que ele vai ver como é que aquela teoria se aplica. Então é como se fosse um ritual de passagem. Um ritual de passagem pressupõe o que? Amadurecimento. Mas é um ritual de passagem instantâneo. Por quê? Porque o efetivo exercício do magistério, ou seja, a profissão docente, é aprendida de maneira sempre renovada. Ou seja, sempre renovada no sentido de que a cada situação, a cada momento, o sujeito professor, todos os profissionais de modo geral hoje, precisam estar se atualizando, precisam estar participando de forma cada vez mais crítica e cada vez mais atualizada do que acontece na sociedade. Mas o professor de modo muito especial. Também ainda o estágio é um espaço de aprendizagem da profissão docente, de construção da identidade profissional, que permeia as outras disciplinas na formação, no projeto pedagógico dos cursos de formação, mas é o locus de sistematização da pesquisa sobre a prática no papel de realizar a síntese e a reflexão das vivências efetivadas. Vejam só, identidade profissional. É um tema que se debate muito dentro da educação, a questão da identidade docente. Como você se identifica, como você se assume como professor, como você carrega consigo essa atividade social que é educar, dentro da sua prática. Porque aquele professor que assume a identidade docente, que toma para si o compromisso, ele vai, com certeza, ter um desempenho muito mais coerente, muito mais focado em uma educação que se constitua como projeto de transformação social. Isso é muito importante que fique claro, certo? O seu engajamento com a prática. Sempre costumo dizer que dar aula é uma ação política. Por quê? É uma ação política no sentido de que pressupõe um engajamento social com o que você está fazendo. Então, enquanto professor, e ao chegar na prática, que o estágio possibilita, sempre reflitam o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, para que eu estou fazendo. Essas questões elas devem ser permanentes de toda a sua trajetória como professor. Porque a cada sala de aula, a cada aluno é uma novidade, é uma situação que precisa ser pensada, é uma vivência que precisa ser construída. E você ter esse caráter crítico e reflexivo, como se fala muito hoje na pedagogia, a reflexão sobre a ação, uma formação reflexiva do professor, é que vai fazer o diferencial na sua prática. Essa autora, Lima, também referência no campo do estágio, vai dizer o seguinte, que há grande necessidade que o estagiário encontre o seu lugar na escola. Vejam só.
dentro das relações de que participa e que o estágio inclua no seu projeto uma proposta de mudança de enfoque, sugerindo que os alunos reconheçam sua própria presença e o seu papel no local de estágio, em vez de focalizarem suas atenções apenas nos fracassos encontrados. Vejam só, o aluno encontrar o seu lugar na escola, ou seja, será que é isso que eu quero para mim? Considerando que é isso que eu quero, que eu já estou mais da metade do curso, eu já tenho uma vivência, o que eu posso fazer? O que eu posso intervir? Não ficar apenas focado no fracasso, nas dificuldades encontradas que o sistema de ensino nos mostra realmente, mas intervir. O que eu posso fazer enquanto agente social de transformação e mudança? E o estágio é um espaço para isso. Dessa forma, o período de estágio ou prática de ensino, mesmo que transitório, como eu falei anteriormente, ele é transitório, pode tornar-se um exercício de participação, de conquista e negociação sobre as aprendizagens profissionais que a escola pode proporcionar. Então vejam só, participação, conquista e negociação são questões que devem fazer parte da sua efetiva participação no campo de estágio. Enquanto alunos em processo de formação, não se espera que vocês vão aos campos de estágio e estejam neutros, apáticos. É necessário que vocês observem. A observação ela é um recurso de pesquisa bastante profundo, porque ela nos permite enxergar muita coisa. Que vocês observem, que vocês participem. Isso vai representar uma conquista, tanto para a sua formação, quanto para esse local em que você está estagiando. Por quê? É a exigência dos cursos de formação de professores, uma exigência muito oportuna, que vocês desenvolvam uma proposta de intervenção, como se diz. Que vocês, diante desse problema, de alguma situação que vocês considerem como carente de intervenção, olhem e desenvolvam algo a respeito dela. Então, é importante que vocês tenham tudo isso muito bem construído e que vocês tenham toda essa atenção para o que vocês podem fazer. Não ficar apenas reclamando, percebendo um fracasso dentro da escola. A formação prática de professores no estágio curricular. E aí eu coloquei uma carinha aí para reforçar aquilo que eu já disse antes. O confronto com a realidade. Ou seja, o aluno vem de uma experiência teórica e ao chegar no estágio, ele, pelas dificuldades que muitas vezes o sistema apresenta, ele encontra um confronto com a realidade. Então, o que fazer? Né? A insatisfação trazida pela dicotomia entre situações de formação e situações de trabalho mobiliza as universidades para que avaliem seus cursos de formação de professores na direção de privilegiar, em seus currículos, a dimensão prática, não como espaço isolado, mas como elemento articulador do curso. Ou seja, uma questão que historicamente se percebeu é que os alunos ficavam insatisfeitos após vivenciarem tantas situações teóricas e se depararem com situações práticas, considerando as dificuldades que a prática muitas vezes se apresenta, a carência de alguns recursos, do que o próprio sistema a nível nacional apresenta. E aí as universidades, diante disso, o currículo dos cursos de formação de professores precisou ser pensado, em que é cada vez mais necessário que haja essa inserção do aluno na prática. E que isso não se dê de modo isolado, mas que isso se dê de forma integrada ao curso, para que esse aspecto seja articulado de forma cada vez mais presente, cada vez mais mobilizado para a formação do aluno. Que o aluno ele se forme com o pé entre esses dois eixos, a teoria e a prática. Como é que esses dois eixos vêm caminhando? Como é que isso vem acontecendo? E aí no ensino fundamental de 9 anos, que é esse segmento que vocês atuarão, há um diferencial no atual ensino fundamental. Justamente o ensino fundamental de 9 anos, que passou a ser legalmente, passou a ser lei a partir de 2001. Se tornou meta da educação mediante a criação da Lei 10.172 de 9 de janeiro de 2001, que aprovou também o PNE, Programa Nacional de Educação. E esse ensino fundamental, do ponto de vista legal, foi instituído por essa lei e também tem alguns documentos orientadores
que podem ser facilmente encontrados na internet e que podem dar base, dar fundamentos aos alunos, a vocês, das especificidades do que é o ensino fundamental de 9 anos, das motivações. Cito aí o ensino fundamental de 9 anos, orientações gerais, 2004, ensino fundamental de 9 anos, o primeiro relatório, o segundo relatório e o terceiro relatório feito pelo governo, um de 2004, outro de 2005, outro de 2006, que é justamente uma forma de estar acompanhando como é que está essa evolução, e as orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade, de 2006, nesse processo. Trago esse quadro ilustrativo das etapas de ensino, né, da educação básica e a faixa etária prevista, para situar exatamente onde é que se encontra o ensino fundamental, essa etapa que vocês estão atuando. Foquem na questão do ensino fundamental, que ele vai a partir de 6 anos de idade até os 14 anos de idade, portanto, contando a pré-escola com o ensino fundamental dá 9 anos, né? Então, o ensino fundamental que começava antes, na primeira série, antiga primeira série, hoje inicia na alfabetização, que passa a ser o primeiro ano de inserção do aluno na escola, certo? Essa é a nomenclatura legal, para que vocês tenham conhecimento. Um desses documentos vai dizer então o seguinte, um desses documentos que eu citei anteriormente, que a criança de 6 anos de idade que passa a fazer parte desse nível de ensino não poderá ser vista como um sujeito a quem faltam conteúdos da educação infantil, ou um sujeito que será preparado nesse primeiro ano, para os anos seguintes do ensino fundamental. Reafirmamos que essa criança está no ensino obrigatório e, portanto, precisa ser atendida em todos os objetivos legais e pedagógicos para essa etapa de ensino. Ou seja, o ensino fundamental de 9 anos, que concebe já esse aluno da alfabetização como o primeiro ano do ensino fundamental, ele requer uma especificidade, um tratamento e um olhar que não deve ser no sentido de recuperar ou de considerá-lo como um sujeito da educação infantil. Não, mas é um sujeito dentro de uma nova etapa de ensino que tem objetivos e que tem propostas pedagógicas estabelecidas por lei. Qual é o objetivo da educação infantil? Brincar, cuidar e educar. O aluno, ao sair dessa etapa, chegar no ensino fundamental, já não é mais esse o objetivo da proposta de ensino. Então, o que essa mudança trouxe foi garantir que cada vez mais cedo esses alunos, essas crianças, estejam dentro desse processo e estejam sendo atendidas de modo satisfatório e que contemplem uma formação consistente. E aí onde entra a formação do aluno consistente, é preciso que também a formação do professor seja consistente. Para quê? Para que esse professor saiba proporcionar, para que ele possa lidar com esses desafios que a prática apresenta. Bom, então, após apontado alguns desses pontos principais e que considero que sejam iluminadores, digamos assim, das leituras que vocês farão nos textos obrigatórios da disciplina, eu trouxe alguns resultados mais específicos de trabalhos dentro do campo da licenciatura em computação e da informática. Trabalhos que orientam e que nos situam como é que está a questão da atuação do professor, que nós venhamos falando todo esse tempo. Formação do professor, atuação do professor, como é que ele está olhando para essa prática. E aí um tópico que vai orientar a nossa leitura é do texto Perspectivas de Acadêmicos do Curso de Licenciatura em Computação sobre o mercado de trabalho e docência. Como é que está a construção desse processo de inserção desse sujeito no mercado de trabalho e na docência. Partimos então primeiro das políticas públicas para a inserção das tecnologias da informação e comunicação no espaço escolar. Por quê? Porque já é fato notório, evidente e inegável da presença das tecnologias na nossa sociedade. Então o que acontece? Diante da presença dessas tecnologias é que se tornou inevitável não se pensar em políticas públicas, ou seja, em ações que pensassem na inserção dessas tecnologias no espaço escolar. E daí onde entra a questão. Seguinte, diretriz para a formação de professores de computação no Brasil. Se essas tecnologias surgiram de forma
cada vez mais rápidas e cada vez mais penetrantes nos contextos de educação em que nós vivemos, é necessário que haja uma formação de professores para saber lidar com isso. Porque essas tecnologias elas não podem estar de modo desgovernado ou desorientado no nosso dia a dia. Porque elas podem contribuir muito de forma positiva. No entanto, se não forem orientadas às práticas, as formas como elas podem ser utilizadas, isso pode causar prejuízo no processo de formação, no processo de aprendizagem do sujeito. Então, daí situa-se o curso de computação, de formação de professores em computação no Brasil. Para que esses são sujeitos, vocês, que têm essa formação, que os compete a dentro do espaço escolar, atuar dentro dessa esfera tão carente, tão necessária de ser pensada, que é como trabalhar essas questões que dizem respeito à tecnologia, à computação, às mídias, às redes, a todo esse processo de globalização dentro do espaço escolar. E nesse trabalho, o autor traz algumas experiências e escolhas profissionais dos docentes em formação. Então esse trabalho é bastante interessante e ilustrativo do que vocês vivenciam hoje, justamente estão em processo de formação. Quais são as experiências que vocês têm? E lá ele traz um sistema de crenças sobre ser professor ou perspectivas profissionais de professores em formação. Quais são as perspectivas que o professor, de um modo em geral, tem? Alguém está se formando em pedagogia, história, geografia, matemática e licenciatura em computação. Quais são as perspectivas sobre esse ser professor? Quais são as crenças que existem e que recobrem esse ser professor, ou seja, esse sujeito professor? Ele situa 3, Marcelo. Esse autor vai situar 3. Experiências pessoais, que incluem aspectos da vida que determinam uma visão de mundo, crenças em torno de si mesmo e em relação aos demais, ideias acerca das relações entre a escola e a sociedade, assim como sobre a família e a cultura. A procedência socioeconômica, étnica, o sexo, a religião podem afetar as crenças acerca do aprender e ensinar. Então, todas essas crenças fazem parte desse processo. Experiência com conhecimento formal. O conhecimento formal é entendido como aquele sobre o qual se deve trabalhar na escola. As crenças acerca da matéria que se ensina, assim como a forma de ensiná-la. Ou seja, o professor ele é repleto dessa crença acerca da matéria, no caso, a matéria de computação. E como é que eu vou ensinar essa matéria? E aí onde entra a questão didática, que é determinante, gente. Mais importante do que o conteúdo é saber o que eu vou fazer com ele, como é que eu vou fazer com ele, como é que eu vou criar condições para que esse conteúdo chegue até os alunos. É esse o grande diferencial que a didática, que as teorias de aprendizagem oferecem à formação de um professor de todas as áreas. E que o estágio possibilita que você vá observando, que você vá testando, que você vá penetrando o seu olhar sobre a questão. E experiência escolar e de aula inclui todas aquelas experiências como estudante que contribuem para formar uma ideia acerca do que é ensinar e qual é o trabalho do professor. Então, todo professor, hoje, todos nós que somos professores ou estamos em processo de formação, levamos para a nossa prática algo de nossas experiências como estudantes. E aí é importante ter o cuidado do seguinte: se as suas experiências como estudante não foram exitosas em algum aspecto, não reproduza isso da mesma forma enquanto professores. Muito pelo contrário. Se tem a oportunidade de estar na prática, faça dessa prática que você vivencia, que você direciona como professor, uma oportunidade para você construir de forma diferente daquilo que você viveu de negativo. Até porque os tempos são outros. As experiências, as situações, os contextos de ensino e de aprendizagem de hoje são diferentes da maioria dos contextos de ensino e aprendizagem do professor que está em sala de aula hoje, mas que se formou há algum tempo atrás, em que, por exemplo, as tecnologias da informação, da informática, do mundo computacional, não estavam tão presentes no nosso contexto. Alguns resultados expressivos desse trabalho, que vocês lerão na íntegra, porque ele está na plataforma, é de leitura obrigatória, é que os acadêmicos cultivam a visão idealista de que poderão contribuir para alterar a realidade da educação local, apontando como estratégia para alcance desse feito o uso de metodologias que tornem as aulas prazerosas para os alunos. Uma pesquisa de campo que o autor fez demonstra isso, né? Cultiva a visão idealista de que poderão contribuir, uma visão idealista porque
Dentro desse processo é preciso pensar uma série de coisas, uma série de questões. Você, enquanto professor, você pode fazer muita coisa, você deve fazer muita coisa, é preciso que haja um engajamento, mas você precisa ver que condições que o sistema oferece, que ele possibilita para isso. E pensando especialmente na questão do professor de computação, por uma rápida experiência empírica que eu tenho dentro de escolas de educação básica, e que me entristece muitas vezes, é a questão de como é que estão os laboratórios de informática na escola. Não raro você encontra escolas com laboratórios de informática que estão lá fechados, que estão lá numa situação quase de abandono, que tem 30 computadores e 3 funcionam. Então é uma situação que o professor precisa saber lidar com isso. O que ele pode fazer diante daquele contexto? Que condições que o sistema está oferecendo para que ele intervenha nessa realidade de educação? Porque é muito importante que ele tenha esse senso de poder intervir, mas esse senso ele vai dar de frente com uma realidade. E o que essa realidade está oferecendo? Outro resultado que considerei expressivo nesse trabalho, que é importante que vocês se identifiquem, que vocês reflitam, é, apesar de manifestarem-se a favor de um ensino contextualizado, ou seja, um ensino dentro daquela realidade em que ele deve se destinar, mantém a crença de que a inserção da computação no contexto escolar tem a finalidade de capacitar os alunos para compreenderem a máquina e utilizá-la como recurso de suporte à atividade de rotina. Vejam só, compreenderem a máquina, isso é tão pouco. O meu aluno precisa muito mais do que compreender a máquina, ele precisa saber utilizar, retirando-lhe a capacidade de criar um pensamento computacional. É justamente isso, ele precisa desse pensamento computacional, um pensamento que utilize dessa ferramenta do computador para aumentar o poder cognitivo e operacional dos cidadãos. Ou seja, o poder de aprender, o poder de realizar ações a partir desse computador como ferramenta crítica, mobilizando competências transversais de todas as áreas do conhecimento, integrando as diferentes áreas do conhecimento nas práticas que envolvam o computador, gerando com isso produtividade, inventividade e criatividade. Então é importante que seja trabalhado isso com os nossos alunos, que esse ensino ele se paute nisso. Outro estudo que também trouxe para a nossa discussão é a formação de professores de informática, desafios da licenciatura em computação, né? Que é o curso de vocês. Nesse estudo aponta para a relação entre informática e educação, que, como eu venho falando, é uma relação intrínseca hoje, é uma relação muito próxima, uma relação muito sistemática e que precisa ser pensada de que forma essa relação vem acontecendo para que realmente ela não passe despercebida e para que ela não aconteça de forma causística, como falei anteriormente, que ela seja intencional, porque ela é inevitável, ela está aí, a informática ela está dentro da nossa sala de aula, o nosso aluno está com o celular na mão, ele está com diferentes ferramentas, ele tem o computador. Como é então que eu, enquanto professor, vou aproveitar as possibilidades de interação e de comunicação que essa ferramenta proporciona para educar esse aluno? A inserção da informática na escola é outro ponto tratado nesse trabalho, e a formação do professor para atuar com a informática em sala de aula. Formação essa que vocês estão tendo hoje. E nesse estudo são colocadas duas hipóteses sobre o papel da escola nesse cenário. A primeira de todas é a escola como uma instituição que pode proporcionar um número maior de indivíduos que tenham acesso às tecnologias, aprendendo a utilizá-las, a dominá-las competentemente. Ou seja, a escola como instituição de formação socialmente e historicamente construída em torno de oportunizar acesso dos indivíduos ao conhecimento, ela tem importante papel nesse processo. Oportunizar aos indivíduos o acesso às tecnologias. Porque muitas pessoas, muitos alunos têm acesso a essas tecnologias, mas também tem aqueles que não têm, que ainda estão à margem disso, que precisam ser incluídos tecnologicamente. Mas tanto os que estão incluídos nesse processo, que já lidam com essas tecnologias midiáticas e da informação, quanto aqueles que ainda não a têm, a escola precisa atuar de algum modo para que oriente esse processo.
A outra hipótese a respeito do papel da escola é que ela pode, paralelamente ao oportunizar o acesso, que eu mencionei, trabalhar para o desenvolvimento do senso crítico dos indivíduos usuários dessas tecnologias. Veja, não é um acesso de qualquer jeito, é um acesso que possibilite o desenvolvimento da criticidade, da autonomia do aluno, do engajamento em situações que sejam intencionais, que sejam condicionantes para que ele tenha uma formação pautada no diálogo, na criticidade, na autonomia e no preparo tanto para a sua inserção no mundo do trabalho e como nas experiências de cidadãs diversas que ele participa. Alguns resultados expressivos desse trabalho, que é importante falar. O primeiro dele é que muitos alunos chegam à universidade sem nem mesmo ter o domínio básico da informática, né? Isso eu estou falando de aluno do curso de licenciatura, né? Vocês, no caso. Isso é um desafio, um aluno chegar à universidade sem ter o domínio básico de informática, o que, aliado à falta de estrutura adequada, que os centros de ensino têm, né? Poucos computadores, internet ineficiente, colaboram para a manutenção de uma prática pedagógica voltada ao antigo modelo de transmissão verbal de conhecimentos. E isso não só na universidade, né, mas na escola, como eu já mencionei antes. O que acontece? Falta de estrutura nas escolas, e não diferente na universidade. Esse aluno chega à universidade com pouco domínio, chega lá e encontra uma estrutura que não é adequada. Isso vai corroborar para o quê? Para que esse futuro professor, no caso semelhante a vocês, se forme e, por não ter o desenvolvimento, a participação em ações práticas que desenvolvam essa criticidade, quando ele chega na prática como professor, ele vai reproduzir modelos de transmissão verbal de conhecimento, que é o que vocês não devem e não podem fazer. E para isso vocês estão convidados, convocados a aproveitar, inclusive, de todas as ferramentas, de todos os recursos que a tecnologia oferece, para cada vez mais se aprofundarem nos estudos, cada vez mais desenvolverem os conhecimentos. Sempre chamo a atenção dos meus alunos para algo. É preciso saber o seguinte: hoje, estudar, ter acesso a informações, a conhecimentos que podem propiciar uma melhora na nossa prática pedagógica é algo que não está tão difícil. Você simplesmente liga o computador com a internet, ou você vai ao YouTube, que é um site aberto e público. Lá você tem palestras, você tem instruções, você tem diversas coisas. Na internet aberta você lê textos de diferentes ordens. Então, enquanto professor, em processo de formação, não fiquem limitados, não fiquem poldados ao sistema, uma infraestrutura que muitas vezes não é adequada, mas caminhem por fora no sentido do que a universidade oferece. A universidade, ela oferece caminhos, ela indica, mas você precisa se aprofundar por esse caminho. E o aluno do ensino superior, no caso vocês, precisam ter esse discernimento. A crença falaciosa de que o professor transmite, como que um passe de mágica, os conhecimentos de sua cabeça para a cabeça do aluno. Isso é pensar, então, que a atividade docente, né, esse resultado da pesquisa chega, é que a atividade docente é como se fosse um processo mecânico, que eu pego algo e lhe entrego. E não é esse o caso. O processo de ensino e aprendizagem docente, como se concebe hoje, ele não é mecânico, ele é interacional. Ou seja, o conhecimento ele se constrói na dinâmica da interação entre os sujeitos, o sujeito que ensina e o sujeito que aprende. Que, como diz Paulo Freire, não há aí não há saberes maiores nem saberes menores. O professor não sabe mais do que o aluno e vice-versa. Há saberes diferentes, porque são sujeitos que vêm de experiências diferentes, de situações diferentes, que, portanto, dentro do espaço de sala de aula, convergem esses saberes. E é dessa convergência, dessa reunião, que nós podemos pensar, então, numa formação crítica, tanto do professor quanto do aluno. Porque o professor também, no momento que ensina, ele aprende. Então, se o professor permitir isso, se ele possibilitar que essa relação se dê desse modo, vai ser produtivo tanto para ele quanto para o aluno. Bom, a informática no contexto educacional, trouxe duas citações da Tárgera, essa autora que é importante, referência no campo da informática da educação, que vai nos dizer o seguinte:
que a importância da utilização da tecnologia computacional na área educacional é indiscutível como necessária, seja no sentido pedagógico, seja no sentido social. Ou seja, a tecnologia ela está aí, a informática, a computação, tanto no sentido pedagógico, ou seja, tanto aplicada ao ensino, quanto na vida social do sujeito. Portanto, não cabe mais à escola preparar o aluno apenas nas habilidades de linguística e lógico-matemática, apresentar o conhecimento dividido em partes, fazer do professor o grande detentor de todo o conhecimento e valorizar apenas a memorização. Ou seja, esse ensino linear, vertical, não cabe mais. Hoje, com o novo conceito de inteligência, em que podemos desenvolver nas pessoas em suas diversas habilidades, o computador aparece num momento bastante oportuno, inclusive para facilitar o desenvolvimento dessas habilidades: lógico, matemática, linguística, interpessoal, intrapessoal, espacial, musical, corpo sinestésico, naturística e pictória. Ou seja, todas as habilidades que tradicionalmente foram atribuídas às outras disciplinas, as disciplinas clássicas dentro do currículo escolar tradicionais, são habilidades que hoje a informática, a computação pode auxiliar nesse processo. Vejam só, o papel que vocês têm nesse processo de formação é um papel bastante importante, um papel desafiador, porque vocês vão corroborar, vocês vão acrescentar nessa formação. Porque o que é a escola, qual é o objetivo geral da educação? Formar sujeitos críticos, pensantes, independentes. E o que a escola, dentro desse conceito geral, desse objetivo geral, pode fazer? O que a minha disciplina pode fazer para contemplar esse objetivo geral? Então, por isso que daí a insistência em pensar sempre, em refletir sempre o que eu estou fazendo como professor para colaborar com esse processo. Então, utilizar a informática na área educacional é bem mais complexo do que a utilização de qualquer outro recurso didático até então conhecido. Ela se torna muito diferente em função da diversidade dos recursos disponíveis. Vejam só, o computador, a informática, ele é um mundo de linguagens. Então, por isso que se torna tão difícil, tão complexo de saber lidar com isso. Com ela é possível comunicar, pesquisar, criar desenho, efetuar cálculos, simular fenômenos, entre muitas outras ações. Isso é apenas o mínimo do que acontece. Nenhum outro recurso didático possui tantas oportunidades de utilização e, além do mais, é a tecnologia que mais vem sendo utilizada no mercado de trabalho, ou seja, o computador. Então, dada a diversidade de funções que ele realiza, que ele possibilita nas diferentes esferas da sociedade, dentre elas a escola, é que ele precisa se pensar em um uso crítico dessa ferramenta dentro da escola. Bom, então, por fim, para concluir essa nossa discussão, dessa videoaula, uma discussão que eu recomendo e reforço a importância de que ela seja aprofundada a partir de uma leitura autônoma, ou seja, uma leitura que não deve ficar aqui apenas no que eu estou trazendo nesse momento, mas uma leitura que deve ir para os textos da plataforma obrigatoriamente, textos estes que vão ajudá-los a caminhar dentro do processo de aprendizagem da disciplina, e não só da disciplina, mas do curso de formação de professores que vocês estão inseridos em computação. Eu os convido, juntamente a Gomes, a interpretarmos a prática pedagógica como uma rede viva de troca, criação e transformação de significados. Então eu os convido no sentido de que vocês vão a campo de estágio e que esse campo de estágio seja um espaço de troca de conhecimentos mesmo, se permitam, se engajem. E que essa troca possibilite uma criação, uma transformação dos significados ali existentes. O mínimo que vocês podem fazer, deem o melhor de si, participem, interajam, porque esse processo é fundamental para a formação de vocês. Meu muito obrigado e desejo êxito nos estudos.